Hoje nós iremos trabalhar o capítulo 11 e 12 do material de vocês, a partir da página 52. Então, quem quiser acompanhar pelo material, pode ficar à vontade, porque tudo que eu vou falando aqui é retirado do material de vocês. Não tem como vocês conseguirem me acompanhar, certo? Então, nós iremos falar hoje sobre depressão e cuidar do doente no domicílio. São os dois assuntos que nós iremos trabalhar hoje. E aí, quem quiser abrir, página 52. Quem estiver em casa também quiser acompanhar pelo material, é só pegar aí o seu livrinho. Gente, nós sabemos que semana passada nós aprendemos um pouco mais sobre a hipertensão e a diabetes. E aí eu queria saber de vocês o que é que vocês lembram dessas duas patologias. O que é que vocês lembram da hipertensão e o que é que vocês lembram da diabetes? Bora? Acordando. Diabetes, a questão de ser o tipo 1 é quando já nasce, né? O tipo 2 é causado por nós. Sim. Acho que aí queríamos aí. Isso. O que mais? Opa. O que mais? Bom dia, Suzana. Bom dia, professor. Seja bem-vinda. O que mais? A gente lembra da hipertensão. Falamos da diabetes, que a diabetes ela é uma síndrome metabólica, onde pode ser por dois tipos. A tipo 1 e a tipo 2. A tipo 1, o nosso corpo não produz a insulina, que é um hormônio super importante para ajudar a metabolizar o açúcar, né? E a tipo 2, o nosso corpo tem uma resistência à insulina. Então, a tipo 2, nosso corpo produz, porém começa a exercer uma resistência. Então, a gente falou justamente sobre isso. Nós vimos que a tipo 1 não é eu que escolho, é um déficit já do meu próprio organismo, né? E a gente viu que a tipo 2 é os nossos estilos de vida, a nova alimentação. Ai, eu espero 10 minutos para o povo entrar, né? Vocês estão de prova. Que é 10 minutos só para esperar o povo só deixa para entrar quando a gente começa. Cláusula, bom dia! Bom dia. Cadê a senhorita aqui presencial? Ixi, já cortou o áudio, Cleângela. Cleângela! Cadê a senhorita aqui presencial, Cleângela? Tá o áudio bloqueado, seu áudio, tô ouvindo não. Perdi a hora, dormi demais. Ai, meu Deus, e o que foi que houve? Que você não estava conseguindo entrar? Ela é sincera. Porque eu tive que baixar de novo o aplicativo. Ah, tu tirou, foi, mulher? Foi, mulher, sem querer. Ai, meu Deus, depois tá bom. Então a gente começou agora, eu tava só esperando vocês. Ah, E aí, a gente viu, né, sobre esses tipos, e a tipo 2, ela é justamente provocada pelos seus maus hábitos de vida, que é o sedentarismo. professora, Oi, gatinha. a senhora está revisando qual matéria? Saúde e seus cuidados, o módulo é só seus cuidados. Capítulo anterior foi Certo. hipertensão e diabetes. Certo. Certo? E aí a gente viu que os maus hábitos de vida são algo que interfere drasticamente na sua saúde, né? Futuramente também presencialmente. Então, nós falamos sobre vários pontos específicos aí das diferenças desses tipos de diabetes, mas que vocês não podem esquecer que a diabetes é uma síndrome metabólica onde pode ter aí
um aumento da glicemia, né, onde provoca aí um aumento da glicemia na sua corrente sanguínea, fazendo com que você desenvolva a tipo 1 ou a tipo 2. Sabemos que a tipo 1, o seu próprio corpo está, é uma doença autoimune, onde o seu próprio corpo ataca o seu organismo, o seu próprio corpo não produz a insulina. E a tipo 2, seu corpo produz, porém começa a ter uma resistência à insulina. A hipertensão, o que é que vocês lembram que a gente falou sobre hipertensão arterial? O que é mesmo a hipertensão arterial? É um aumento dentro da artéria. Isso, menina, só tem ela hoje, viu, aqui nessa sala? Vocês comecem a falar, meu povo. Fala aí também. Muito bem. Nós falamos sobre a hipertensão arterial e vimos que é um aumento de uma tensão dentro de uma artéria. Muito bem, exatamente isso que você falou. E isso pode provir de vários outros pontos, né? Nós sabemos que a hipertensão arterial também está bem envolvida aí com o nosso estilo de vida, nosso mau estilo, nossas escolhas ruins de vida. Então, além da questão da genética está muito forte na hipertensão arterial, se eu tenho pai e mãe hipertensos, eu tenho uma predisposição maior em desenvolver a hipertensão arterial, né? Mas existe também algo que pode provocar. A idade é um fator de risco, né? A alimentação, que é o excesso de sódio, aí vem o sedentarismo, o estresse, tudo isso pode provocar aí uma hipertensão arterial, né? Foi o que a gente viu semana passada. E hoje nós iremos aprender algo que é muito relevante e importante para não só o cuidado de vocês com os pacientes, mas também para o cuidado de vocês pessoalmente, né? O autocuidado de vocês. Que nós iremos falar sobre a depressão. Vou tirar um pouco de visão aqui do microfone. Nós iremos falar sobre a depressão e o transtorno bipolar, que são duas coisas diferentes, né? Porém, muitas pessoas ainda tendem a confundir uma coisa com a outra. Então, nós iremos conhecer um pouco mais sobre o que é depressão, sobre o que é o transtorno bipolar. Será se realmente depressão é uma doença ou é uma frescura? Nós iremos aprender bastante sobre esse assunto hoje, certo? Então, o material de vocês é o capítulo 11 do livro de Saúde e Seus Cuidados. Então, antes da gente começar falar sobre depressão, eu vou passar na mão de vocês deixa eu colocar aqui o povo de casa para eles estarem vendo. Deixa eu acender aqui a luz. Sorriam, vocês estão sendo filmados. Nem tem como ver, professor, o sorriso dela é tudo mascarada. Tudo mascarado, né? Aí, o que é que vocês vão fazer? Vocês irão pegar uma pergunta dessa, deixar do jeito que vocês pegaram. Vocês vão deixar de cabeça para baixo na cadeira. Vocês não vão virar para ver o que é. E vão pegar um balão. E vocês precisam encher o balão, certo? Deixa viradinho aqui em cima da sua cadeira. Isso. Aí vocês enchem o balão. Deixa virar. Deixa virar. Isso. Pode encher? Pode. Se eu conseguir. Tudo bem. Só que já tá bem. Graças a Deus. E essas unhas aí? Podem dar. Mas tá ótimo esse copo, viu? Aproveitando que a sobrinha manicura do pai. Ah, é, né? Sobrinha manicura é outra coisa. Outro dia, você viu? Olha, Thelma, socorro, Eleni! Oi, Ângela. Mulher, tu disse que vinha, tu dormiu
Esse valor. Para comer um remédio, dormir demais. Eita, menina. Gente, vocês, esse balão dá um pauzinho. E o que é que vai acontecer agora? Eu vou dar 20 segundos para vocês responderem a pergunta que eu fiz aí. Quem não conseguir responder o problema, quem não conseguir resolver o problema, vai ter que estourar o balão, certo? Quando terminar os 20 segundos, se não souber, já vai estourando o balão. Pode ser falando só? Oi? Pode ser só falando? Não, vai falando mesmo. 1, 2, 3. Deixa eu cronometrar aqui para ser justo, né? Peraí. Já pode virar? Não, peraí. Não. É 1, é 2, é 3 e começou. É para responder agora, pessoal? Se souber, já pode responder. Se não souber, estoura o balão. Vixe, Maria, menos 20 segundos, todo mundo já estourou o balão. Agora vamos lá. Qual foi a sua pergunta, Deus? Qual o nome da mulher que não tem orelha? E aí, qual é o nome da que não tem orelha? Ninguém sabe. Aqui. E aí, sua pergunta? Será que não tem que perguntar nada? É o quê? Calma. Eita, não soube não responder essa fórmula aí? Não. Qual é o seu? Aquela fórmula de matemática. E o seu? Quantas estrelas tem no céu? Não sabe? Não acredito. Quantos grãos de areia tem na praia? Não sabe? Não acredito. Tem uma pegadinha? Uma fórmula, não sabe responder essa fórmula? Aqui. Qual é o nome do homem que não tem língua? Não sabe? Aqui. Quantas folhas tem uma árvore? Não sabe também? Quem nasceu primeiro? Vou colocar Não sabe? Não, Maria. Gente, a pergunta. Ah, você vai dar para responder para a galinha. Gente, a pergunta, a brincadeira, a proposta da brincadeira foi o quê? Deixa eu ficar aqui mais perto do povo que está ouvindo. Vamos se dizer que esse balão é a vida de vocês, certo? E esse problema que eu passei na mão de vocês é o problema que cada um tem no dia a dia, certo? Por quê? Quando a gente vai falar de depressão, nós precisamos falar de suicídio. E eu trouxe para vocês uma coisa, a vida de vocês e o problema. Vocês não conseguiram resolver o problema, vocês tiraram a vida de vocês. Depois que tirou a vida, resolveram o problema? Não escutei. Não. Então o suicídio é justamente isso. É tentar resolver um problema, né, que pode ser resolvido por outras vias, sem precisar de realizar literalmente o suicídio, em tirar a sua própria vida. Por quê, professora? Quando a gente chega, tem um paciente, ou até mesmo vocês, né, tem esse pensamento suicida, vocês não querem tirar a vida de vocês para morrer e acabou a conversa. Vocês querem resolver, né, aquele problema que está ali, lhe trazendo provocando essa depressão. E o que eu trouxe para vocês é que vocês, a intenção maior de vocês verem esse propósito do balão estourar é que vocês tiraram a vida de vocês, entre aspas. Mas o problema foi resolvido? Não. Então é isso que a gente precisa falar para as pessoas que têm depressão e pensamentos suicidas. Que, por mais que seja difícil o seu problema, tirar a sua vida não vai ser a resolução dela. Ao contrário, ainda pode gerar piores coisas mais à frente. Porque, por exemplo, se você é mãe de família e você pensa em tirar a sua vida, quem é que vai sofrer depois que isso acontecer? O problema vai estar lá, né? Porém, vai surgir mais. Porque se você tiver filhos, os filhos vão sofrer com sua partida, seus familiares, entre outros pontos. Não só quem é mãe de família não, minha gente. Quem é pai, quem seja quem for. Ah, eu não tenho ninguém, mas com certeza o seu problema não vai ser resolvido caso você venha cometer suicídio. Então, nós precisamos falar sobre essa questão. Hoje, os índices de suicídio estão
fortíssimo. Cada vez mais as pessoas querem tirar sua própria vida para tirar aquela dor que ela está sentindo. E essa dor, ela não cura por morte, ao contrário. E aí vem situações piores para frente, para quem fica e também para quem vai. Não só muito jovem, não. Muitas outras pessoas também. Hoje não se tem mais uma faixa etária, não. De só pessoas jovens, só pessoas. Não. Hoje está um mix. Né? Um mix. Desde criança, né, com pensamentos suicidas, a pessoas mais velhas da terceira idade. Então hoje não tem uma característica física ou uma característica de idade, é somente aqui, não. Hoje a gente precisa estar atento a todos os aspectos. Eu já presenciei criança de 10 anos querendo se matar. Eu já presenciei, não querendo se matar, mas situações que já veio até a mim e crianças com 10 anos que estavam querendo se matar, se suicidar. Mas 10 anos, professora, é uma criança. Será que como a família vê? É a flor da idade. Nós vamos falar sobre isso também, sobre os sintomas da depressão. Então é essa a intenção maior que eu trouxe para vocês. O inicial de tudo. O suicídio, ele não é a solução dos nossos problemas. Seja para as pessoas que a gente cuida, seja para nós mesmos. Ok? Teve um filho, uma menina da filha da minha filha. Ele tentou se matar, né? Que estava bem controlado. Aí ela passou por filho dele para mandar internar. Os filhos não ligou internar. Então foi no dia que estava pendurado na corda. No dia seguinte, a mãe dele faleceu, sentiu que ele tinha se matado. Maria Eduardo, bem pesado, amiga né? da minha menina, viu? Conversava com a minha menina todo dia. A mãe só tinha ela e o menino. Só nunca deu sinal de depressão, não. Muita gente tem a vista. Sim. Morava na granja ali por trás e ia com casa de menino. Quando foi um dia à noite, ela talvez a mamãe como sempre fez, pegou o irmão, tem vida. Foi pro quarto do menino, pegou a dela, mas foi pendurado. Subiu com a sua corda no tio dessa assim, que tinha sido fora feira, né? Passou a corda ali e matou. Eu minha mãe ficou carregar isso aqui, foi dia 3 de julho passando agora. A minha é triste até hoje por conta disso. Deixa eu colocar aqui a presença de quem chegou depois. Senão não tem pressão. Foi Suzana, mas Suzana. Depois foi quem? Cleângela. Gente, depois chegou mais pessoas, não foi? Foi, agora deram uma saidinha. Eu entro já aqui de novo para olhar Minha para filha tentou várias vezes, a era pequena sobre Eu tô aqui. Certo. Gente, e aí eu queria perguntar para vocês o que vocês entendem sobre depressão. O que é depressão para vocês? Podem falar, tá? O que é depressão para vocês? Eu acho que a pessoa ficar lá no canto sem querer conversar com ninguém, não querer se alimentar, não ter vontade de fazer nada, assim, nem tomar banho, desejo difícil de morrer. Altera o humor, aquilo que ela não quer fazer, não quer mais fazer. Que dá prazer aos hoje, não dá mais. Faz interesse por as coisas, interesse. É uma doença que altera o comportamento, né? Físico e psicológico da pessoa. Sim, exatamente. A depressão, Eu já tive. sim, Já tive. É a pior coisa do mundo. sim. Tem gente que chega a ver coisas que não existem na depressão. Fica imaginando coisas, fica. Vendo coisas não. Aí Não, já é não, esquizofrenia. Não. Fica imaginando coisas, fica. A pessoa bota coisas na cabeça. Ah, então, mas tem que ter cuidado para não confundir com a esquizofrenia que Ah, fica que meio. chegou. É verdade. Bom dia. Gente, a depressão ela é algo bem difícil de se entender e se compreender. Por quê? Quando alguém está doente, por exemplo, de hipertensão, de câncer, de HIV, seja qual for uma patologia, eu faço um exame, seja de imagem, seja de laboratório, e sai lá um resultado comprovando que eu estou doente. As pessoas olham e já visualizam a doença ali. Só que quando é algum tipo de doença na área psicológica, mental, é diferente.
transfundir o sangue e vou receber o resultado no teu nome. Você está com depressão. Não. Por quê? Porque a depressão é o que você sente, é o que você diz para as pessoas, né? E muitas vezes as pessoas usam muito aquele famoso ditado: eu quero pagar para ver, né? Se realmente aquela pessoa está com depressão. Por quê? Não acredita no que a pessoa fala. O indivíduo diz que está triste, que está se sentindo mal, se sentindo sozinho, com uma dor muito profunda no peito, e etc. Só que as pessoas dizem o quê? Ah, isso é frescura. Não, isso não existe não. Depressão. É falta do que fazer, é falta de Deus na sua vida, é falta de não sei o quê, né? Gente, eu costumo dizer que a depressão é algo muito mais além do que a gente possa imaginar, né? Porque a depressão, ela mexe além do seu sistema físico, porque o seu corpo vai sentir, né? Como também a questão psicológica, os seus hormônios bons, eles vão ser diminuídos, né? Fisiologicamente o seu corpo vai ter uma modificação, então os hormônios que lhe davam prazer e davam felicidade, eles vão estar diminuídos dentro de vocês, e os hormônios ruins vão estar lá em cima, né? A tristeza, o estresse, né? A angústia, né? Vai estar lá saltitando para vocês. Então eu queria que vocês entendessem uma coisa, que a depressão não é pelo que você tem, que as pessoas gostam muito de comparar. Ah, mas você tem tudo, você tem casa, você tem dinheiro, você tem uma família, você tem isso, você tem aquilo. Fulana está pior, né? Porque fulana não tem nada disso e nem está triste desse jeito. O menino conseguiu tudo que queria, quase que morrer de depressão? Sim. Sim. Por quê? Porque depressão não é pelo que você tem, é pelo que você sente. Do que adianta você ter milhares de dinheiro no cofre, do que adianta você ter tudo, né, e não ter paz interior, não ter, né, realmente algo que lhe faça feliz. Isso é depressão. Então, segundo, né, a pesquisa que foi realizada, a depressão, ela passa a segunda causa de morte por doença. Então, cada vez mais nós estamos perdendo pessoas para a depressão. E as pessoas, muitos só acreditam quando o pior acontece, né? Menina fulana estava ali, triste, deprimida, demonstrava, falava e ninguém acreditava. Aí quando ela virou a própria vida dela, rapaz, fulana estava com depressão mesmo. Depois que a pessoa comete suicídio, é que realmente as pessoas querem acreditar que aquela pessoa está deprimida. E não esperem o pior acontecer, certo? Observem, a gente vai falar sobre os sintomas, sobre os sinais da depressão. E a gente precisa estar atento, os olhares precisam estar atentos. Porque às vezes tem pessoas deprimidas ao nosso redor que não estão chorando e trancadas dentro de um quarto, né? Mas o olhar está diferente, o comportamento muitas vezes está um pouco mais diferente. Às vezes a pessoa está até sorrindo, mas está triste por dentro. Então a gente precisa ter uma conexão com aquela pessoa para identificar essa tristeza que está ali acumulando, né, que está tomando de conta daquela pessoa, certo? Não tem como eu medir a dor de ninguém. Isso é algo que já está dizendo tudo. Se eu pegar aqui e colocar vocês numa filinha e der uma beliscão em todas vocês no mesmo lugar, na mesma intensidade, cada uma de vocês vão me relatar uma dor diferente. Talvez eu belisque a Adriana, ela não sinta nada. Aí eu vou beliscar a Delma no mesmo local, com a mesma intensidade, a Delma já deu um grito. Ai, professora, doeu demais. Tem como eu dizer que a Delma está mentindo ou a Adriana está mentindo? Não, porque o linear de dor de uma é diferente da outra, né? Então, o que pode ser dolorido para uma, pode não ser para a outra. Então, essa é a questão da depressão. As pessoas gostam de comparar o próximo. E a comparação, ela é muito dolorosa, né? Então, a gente precisa parar de tentar comparar a dor do meu próximo. Você não sabe, segura aí um pouquinho. Você não sabe a dor de Socorro. Talvez, né, por exemplo, um emprego para Socorro seja uma coisa extremamente importante na vida dela. Por quê? Porque ela é sozinha, ela tem filhos para criar,
ela não tem ninguém que a ajude, então o trabalho dela é extremamente importante para a sobrevivência dela. Se ela perder o emprego, ela pode ficar deprimida, porque ela pensa logo assim, e agora? Como é que eu vou fazer? E isso pode ser o pivô da depressão, né? Já para outras pessoas, como por exemplo para a Calixto, o desemprego pode ser uma coisa tranquila, ela pode tirar de letra, né? Pode fazer alguma coisa para vender, pode ir fazer uma faxina, pode ficar com alguém em um hospital, ela tira de letra. Vou pesar uma coisa com a outra? Não, porque a gente não sabe o quanto de importância aquilo era na vida daquela pessoa. Da mesma forma do luto. Tem pessoas que falam demais, fulano ficou depressiva depois que tal fulano faleceu. Mas você não sabe a importância daquela pessoa na sua vida, né? Então a gente não pode julgar os sentimentos das pessoas porque a gente não sabe o peso daquilo na vida daquela pessoa. Ele está tendo desmaio, seria uma isquemia e falta oxigênio. E ele tomou remédio e até agora não melhorou. Só que eu conversando com ele e observei, quando ele perdeu a mãe dele, todo mundo viveu o luto. Ele não. Viajava, vivia, só ficou lá dentro, né? Sim. Quando foi agora, veio com tudo. Sim. Todas as emoções que eu ficou retraída veio com tudo. Aí sábado agora eu estava com ele, né? E ele, eu cheguei para ele e disse, você observou que você não viveu o luto como os outros? Ele disse que eu só desmaio quando eu começo a lembrar das coisas passadas. Sim. Aí eu disse, eu fui puxando por ele, eu disse, e a morte de minha filha? Isso, ele disse exatamente, quando eu começo a lembrar, eu desmaio. Quer dizer, ele tem isquemia, sim, mas na realidade ele também está depressivo. Sim, sim. E é como você falou, ninguém nem nota. Acho que é normal. Aí onde é que está desencadeando um problema, já que ele tem, patológico que ele tem, que é a isquemia. Sim. Só que isquemia, falta oxigênio, ou você sente uma dor, ou você sente quando falta oxigênio. E no caso dele é exatamente quando ele é emocional, quando ele começa a lembrar, aí ele começa a passar mal, né? Quem está em casa, está conseguindo acompanhar direitinho? Vocês estão dando para entender sobre o que a gente está falando? Valdilene está fazendo isso, tá ok? Ok. Qualquer coisa que vocês quiserem falar, podem ficar à vontade, certo? E aí, como eu falei para vocês... Professora, eu tenho duas amigas que sofrem de depressão. Inclusive, um dos sintomas que a gente vê logo é a tremedeira, né? Que fica nas mãos tremendo, trêmulo. E segunda-feira, uma dessas minhas amigas, ela tomou 5 comprimidos, assim, diferenciados. Porque a tendência, eles acham que só um comprimido não resolve, né? Acham que muito vai resolver. Suzana travou. Sobre o problema, uma dor de cabeça. Aí ela tomou Tocilax, paracetamol. Tá ouvindo? Tô ouvindo. Alô, oi. Tô ouvindo. Sim, em seguida dos comprimidos, ainda tomou uma dose de cana. Tá ouvindo a conexão dela? Sim, aí ela foi Tá pro ouvindo? hospital, tô ouvindo. Porque minha internet tá ruim. E aí ela foi pro hospital? Não, ela tem assim, essa tendência de estar tomando muito remédio. Tá horrível a conexão, não dá pra entender muita coisa não. Gente, então como eu disse, né? A depressão, ela não é o que... Acho que tem alguém querendo entrar. Deixa eu ver aqui. Luísa. Bom dia, Luísa. Seja bem-vinda. Bom dia, professor. Como eu disse pra vocês, ela não é pelo que você tem. Porque muitas vezes a pessoa diz, mas você tem tudo, porque você está triste. E eu quero que vocês entendam que a depressão não é sobre o que tem, é sobre o que você sente. Sobre o vazio. Uma campanha pequena, já tá um tempinho já.
Os bandidos que entraram na casa de uma família, levaram e tiraram o cachorro de raça do Sabe, menino. em seguida. E esse menino fizeram campanha na internet pedindo para que houvesse esse cachorro, que ele estava muito doente por causa desse cachorro. Aí muita gente fez doação do mesmo cachorro, da mesma raça. Não teve jeito. O cidadão não deu o mesmo cachorro, ele entregou desimpressão por causa desse negócio, por causa do cachorro. Quer dizer, que não adiantou substituir o que levaram, não da mesma raça, não adiantou. Ele queria o dele que levaram. E ele ficou com depressão. Cristina, minha filha, você ia falar uma coisa. Por Você exemplo, achou e tudo. eu esqueci de perguntar o quê? Não falando sobre a dor, né? Comparar. Sim. Eu estava cuidando de uma pessoa com depressão e aí quando ela sempre dizia, mas qualquer fulana tem depressão se a gente teve o mesmo tratamento. Pelo amor de Deus, mamãe foi maravilhosa, porque era uma causa familiar. Sim. Na infância ela era muito tímida e ficou muito retraída. E agora você entendeu isso. Aí a mãe mandou sempre comparar. Então você não pode comparar a dor dela com a Sim. sua. Você superou, ela não. E aí ficava naquela briga, aquela frescura, aquela besteira que devia perdoar a mãe, não sei o que, aquela briga de família. E é muito difícil para quem está cuidando lidar com isso. Você está cuidando da pessoa doente e o outro dizendo que não é Que nada. não é nada, Besteira, que é, pelo amor de Deus, vá com banho, vá não sei o que, toda com agressividade, né? É Parece que verdade. eu tenho sorte de lidar com parentes que não entendem a Que doença. não entende. É desse jeito, é bem complicado. E aí, a gente precisa entender que a depressão ela se manifesta além psicologicamente, mentalmente, também fisicamente. O seu corpo sente o efeito, né, que a sua cabeça está sentindo. Então, corpo sã, mente sã. Se seu corpo não está sã, sua mente não tem como ficar sã. Então, a mente ela sente dificuldade de concentração, falta de memória, pensamentos de morte e suicídio. Quando a pessoa pensa em morrer, não é só morrer por morrer. Ela pensa em que a morte vai ser a solução do que ela está sentindo. A depressão, às vezes, ela provoca uma dor, uma angústia tão profunda que tem pacientes que começam a desenvolver umas síndromes que é de se cortar. A pessoa começa a se cortar totalmente. É para chamar atenção? Não. Muitas vezes, pacientes que são deprimidos, eles falam que preferem sentir uma dor fisicamente de um corte do que a dor que eles sentem dentro de si. Então, para vocês terem noção que o algo não é brincadeira, né? É algo sério. Imagine você preferir estar toda cortada, machucada, sentindo a dor daqueles cortes, do que você sentir aquela tristeza, aquela angústia que está dentro de você, né? Então, o sentimento de tristeza, de culpa, vazio no seu interior, pessimismo, ansiedade, desesperança, tudo isso aí contribui, né, para ser um pivô da depressão. No corpo, insônia ou excesso de sono, né? Falta de energia, fadiga, alterações de apetite, perda de peso ou até mesmo ganho, porque tem pessoas que descontam tudo na comida, já tem outras pessoas que já não querem mais se alimentar, né? Isso. Aí perda de interesse em atividades que antes eram prazerosas. Tem pessoas que adoravam ir passear no shopping, já não gosta mais, não quer sair, não quer fazer nada, né? Acontece bastante. Inquietação, irritabilidade, as pessoas estão extremamente irritadas, né? Isolamento, muitas vezes não querem conversa com ninguém, querem estar ali no canto só, e isso não é bom. A gente precisa quebrar essa questão de não deixa, não quer ficar só? Não, vamos ficar lá, né? Às vezes esse isolamento é uma forma de dizer eu estou pedindo socorro. Eu quero uma ajuda, eu quero que alguém esteja se preocupando comigo, né? E muitas vezes as pessoas até se chateiam, eu quero lá saber, isso é mais coisa da cabeça de fulano do que realmente está acontecendo. Eu estou enfrentando isso nesses últimos dias com a minha sobrinha. Sim. Ela está passando por um caso parecido e tem pessoas da família mesmo que ficam criticando, sabe? Dizendo que aquilo é frescura, que aquilo é falta de feia, porque é uma criança, ela tem 11 anos. Sim. E está sendo bem difícil. Mas você está levando para o psicólogo, Essa semana. Começou, porque 11 anos tem que entender o que é o pivô da depressão dessa criança. O que é que está acontecendo? Separação dos pais? Algum tipo de maus trato? Algum tipo de abuso? O que é que está acontecendo?
Professora, ela começou com um jogo na internet. Sim. A minha mãe deu um telefone para ela muito cedo. Sim. E ela começou com um jogo na internet e a gente não sabia. Aí depois de muito tempo foi que outra irmã minha descobriu. Sim. E aí ela mora com a minha mãe. A mãe dela mora em Parnamirim e ela mora lá com a minha mãe. Aí sei que a mãe dela foi lá, tomou o telefone dela, fez um monte de coisa lá e não resolveu, só piorou. Aí trouxe ela para casa dela, passou uns dias com ela e voltou lá com a minha mãe. Piorou de novo. Aí agora minha mãe começou a levar ela para o psicólogo. Sim, né? é extremamente importante. Tirou o telefone dela. Essa questão das crianças, cada vez mais com depressão, tem que ser muito bem investigado. Porque crianças hoje deprimidas, alguma coisa está provocando aquela depressão. E a gente precisa estar atenta ao quê? Né? O que é que está provocando? Teve uma aluna aqui que ela contou a história da filha dela com 10 anos, tentou suicídio 3 vezes. 10 anos de idade, tentou suicídio 3 vezes. E aí ela disse que ela tem outra filha pequena, de 8 anos, e a filha dela pequena só vinha dizendo: mãe, olha o caderno de fulaninha, mãe, olha o caderno de fulaninha. Só que ela dizia assim, que ela, além de confiar na filha dela, ela queria que a filha dela tivesse privacidade, né? E ela disse que quando era adolescente não gostava que a mulher ficasse vasculhando as coisas dela, então ela deu essa privacidade para a filha dela. Só que no caderno da filha dela, minha gente, era só coisa de suicídio, de morte, era cruz, era caveira, era tudo com sangue, desenhado com sangue. E era só coisa assim, bem, né, bem... Oi? Aterrorizante, exatamente. E aí, quando ela foi no psiquiatra com a filha, o psiquiatra deu logo um salão nela, né, na mãe. Como é que você tem uma filha e você não observa as coisas da sua filha? Como é que a outra criança indica, né, que o caderno tem alguma coisa e você não olha? Ela até disse, não, eu queria dar ela privacidade, criança não tem privacidade não, né? A privacidade da criança é com os pais. Então você precisa estar atenta a cada passo da sua filha. E aí, depois de alguns meses, a filha dela foi diagnosticada com a esquizofrenia. Então, ela teve a depressão, né? Aí passou por todo esse processo e agora foi diagnosticada com a esquizofrenia. Então, assim, precisam estar atentos. A minha também tá, né? Sim, com esquizofrenia? Sim. A que morava com sua mãe? Sim, a que estava tentando suicídio, também estava se voltando todinha. Aí eu levei ela, né, pro psiquiatra. Aí ela estava tomando medicação, estava em tratamento, bem direitinho. Aí a medicação que ela tinha, eles queriam internar ela no João Machado. Aí meu esposo não deixou. Aí está dando medicação para ela. Ela foi anos, ó, filho? Tem 3. Gente, quem tá com o áudio ligado, desliga aí que tá igual um tambor batendo aqui. Aí eu tirei o celular dela, né, ela não pega mais o celular dela, até que ela aceita, né? É Valdilene. Com ela. Minha filha, por desliga, tá tipo um tambor batendo aqui, na interferência do áudio. Aí quando você quiser falar, você vai e liga novamente. Tem hora que ela faz esse desenho também. Sim. Que é se vestir de preto, tudo dela, aquelas caveiras, que é botar uns brincos lá assim, nas orelhas. Sim. Aí a outra irmã dela percebeu que ela estava fazendo um desenho meio estranho, ela passava lá, desenhava, né? Aí eu cheguei a conversar com ela e depois que ela com a medicação tá bem melhor. Sim, com a medicação ajuda bastante. Valdilene, minha filha, desliga aí seu áudio. Saiu. Mas depois que começa a fazer o tratamento, muitas vezes as pessoas têm muito preconceito em ir para um psiquiatra ou até mesmo procurar ajuda de um psicólogo. Mas é a melhor coisa que há de fazer. Por quê? Porque muitas vezes você quer desabafar com alguém e quando você vai conversar com aquela pessoa, você é quase crucificada, né? E aí o julgamento é muito pesado. Mas quando você vai para um profissional, seja um psicólogo ou um psiquiatra, eles vão saber lhe ouvir e sem julgamento. Ao contrário, eles vão entender, né, a dor que vocês estão sentindo. Então, por isso que eu digo, começou com alguns sintomas, leva o quanto antes para um psicólogo ou para um psiquiatra. Não fique esperando o pior acontecer. Né? O quanto antes, vai para o psiquiatra que eu
doido. Não, já passou-se o tempo onde as pessoas achavam que o psiquiatra era médico só para gente doida, que hoje em dia a gente nem deve falar dessa forma, né? Porque existem caixinhas na cabeça da gente que sozinha a gente não consegue abrir. E aí a gente só consegue abrir literalmente com o auxílio de algum medicamento, de um profissional, entre outros pontos, certo? E aí, deixa eu voltar aqui. A galera é muito estressada aí, qualquer coisinha ela se Se estressa. estressa. Quando quer as coisas, se não fizer, ela não aceita. Ela não aceita levar o não. Entendeu? Mas Se ela aí já é quiser, criação mimada, não pela avó? Pode Você ser. tem o parâmetro assim, aquela doença e aqui é porque é mimada, foi criada pela avó fazendo tudo. mas eu conversei com a médica sobre isso, ela disse que não é. Não é. Porque ela está tomando a medicação já para isso mesmo, entendeu? Então, são as 3 tipos de medicação. A médica disse que não é. Aí a médica disse que caso ela continuasse agressiva com essas coisas, não tem outra solução. Tem que internar ela mesmo. Mas o pai não aceita. Assim, a agressividade é da doença. Agora, não aceitar o não, que a colega está dizendo, é a forma como ela foi criada. Eu tenho um irmão desse jeito, e ele tem 50 e poucos anos. A forma que minha mãe criou, por uma história de culpa, prejudicou ele hoje. Ele traz casos de depressão, ele traz casos de culpa, mas engraçado que a irritabilidade dele só dá quando leva um não. Entendeu? Então a gente vai observar que aqui é a personalidade da pessoa, o jeito, e aqui é a doença, né? Sim. Gente, então o diagnóstico ele deve ser feito pelo médico psiquiatra, e muitas vezes é baseado também pelo psicólogo. O tratamento se baseia em amparo psicológico, familiares, amigos, vocês cuidadores, utilização medicamentosa e atendimento psicoterapêutico. Tem pensamento suicida? Tem que correr para o medicamento, certo? E também o apoio psicológico. Algumas atitudes que podem ajudar no tratamento. Estimular a prática de atividades físicas. É muito importante a gente tirar a pessoa desse isolamento, desse estado de morbidez e levar para fazer uma caminhada, fazer algum tipo de exercício. Conscientizar, evitar o consumo de álcool, de outros tipos de drogas. Incentivar, socializar em diversos grupos. Hoje em dia não precisa mais nem você sair de casa para se encontrar com grupos de autoajuda. A internet já tem grupos de autoajuda e quando você entra lá, você é muito bem recebido. E quando você tem outras pessoas com os mesmos problemas que o seu, parece que o seu fardo se torna até mais leve, né? Quando você está em grupos de pessoas que lhe entendem, que passam pelo mesmo sofrimento que o seu. Então, hoje em dia, nos Facebooks, no Instagram, tem muitos grupos específicos para pessoas com depressão. Então, você entra lá e você tem até apoio psicológico. Você começa a conversar com as pessoas, começa a interagir, tem reuniões, tem tudo. E você pode estar aí sempre por dentro, certo? Disponibilidade para ouvir. Essa disponibilidade para ouvir é o ouvir sem julgamento. É você saber e entender a pessoa sem unicamente julgar ou comparar com alguma coisa. Aí é justamente aí onde entra a empatia. É você se colocar no lugar do próximo sem mesmo se questionar. E se fosse eu queria que isso fizesse isso comigo, eu teria se tratado de tal forma, independentemente do que esteja levando aquela pessoa a ter a depressão ou a ter comportamentos diferentes. Sempre se coloque no lugar do próximo. Mas não é aquele, não é aquela situação que você se colocar no lugar do próximo, ainda julgando. Mas se fosse eu faria diferente. Não, mas viva a situação daquela pessoa, né? Aquele momento daquela pessoa, com todos os problemas que aquela pessoa tem, se coloca naquele local. E aí sim você vai começar a entender o próximo, sem julgar, né? Eu sempre dou muitas dicas de filme para vocês, né? E aí eu não sei se eu já dei desse, mas eu vou dar outra dica para vocês que se chama A Cabana. Eu já dei a dele? Já assistiram? Já. Gente, A Cabana é um dos filmes mais lindos da vida, que ensina justamente sobre o julgamento, que a gente não pode julgar o próximo, né? Então quem tiver curiosidade de conhecer o filme, o nome é A Cabana. Vocês podem pensar. Também tem de volta à cabana, né? Professora, Oi. Oi. Oi.
Eu já assisti, tem um livro. Muito bem, né? Lindo e maravilhoso. É, muito bonito. Se eu assistir 10 vezes, nas 10 vezes que eu assisti, eu tiro uma lição diferente do filme. Então, é muito bom vocês assistirem, por quê? Porque é uma forma de vocês aprenderem a lidar com a situação e até mesmo quem tem fé, né? Porque muitas vezes as pessoas dizem assim, é falta de Deus na vida daquela pessoa, é falta de fé, é falta de religião naquela pessoa, né? De acreditar. Eu costumo dizer que a gente pode perder tudo, menos a fé. Independentemente da religião, independentemente do que você crê, você não pode perder a fé, porque é a fé que nos move. É a gente acreditar em algo que a gente não consegue ver, né? Então, nós precisamos perder tudo, menos a fé. Fé de dias melhores, fé de uma situação melhor, fé de tudo. Então, a questão de, é a falta de Deus, às vezes a pessoa até acredita em Deus, acredita, né? Mas está deprimida. O que está acontecendo? Né? O que está levando essa pessoa? Se ela acredita em Deus, ela acredita que vai ter dias melhores, mas está deprimida. A menina que eu estava falando, quando ela dizia assim, eu acredito em Deus, mas eu estou passando por isso porque foi minha decisão, então Deus não tem nada a ver com isso. E eu costumo dizer isso, né? Muito. As pessoas gostam muito de culpar a irresponsabilidade das pessoas pelo Deus é amor, Deus, Ele não vai querer o mal para a gente. Isso. A liberdade que Ele nos permitiu, a liberdade, é quem faz as nossas As escolhas. nossas escolhas. E as nossas escolhas serão o nosso resultado, né? Logo mais à frente. Então as pessoas gostam muito de culpar, mas tem muita coisa ruim no mundo. Gente, isso não é pela permissão de Deus, não. Que Deus permite coisas ruins, não. Né? Não é mania de se eu estou passando por isso, Agora, é pela da permissão coisa, de da Deus. situação ruim, Ele tira um bom. Sim. Ele tira uma via para nos educar, Sim. para nos edificar, para crescer humanamente, porque as pessoas só acham que Deus é só a parte espiritual. Não, Deus é um completo, é um todo, né? E eu em Deus, eu cresço principalmente As humanamente. pessoas acreditam que Deus é só uma luz. Viu? Essa Deus, questão de Deus, né, a senhora falou assim, não é a permissão de Deus. Eu penso o contrário e tenho base na Bíblia. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita, agradável e não acrescentadora. Mas devido ao livre-arbítrio, se torna-se a permissão. Porque ele é imutável. Mas não é pela permissão dele, é pela sua próprias. Aí se torna uma permissão porque é tipo assim, o pai diz, se você subir, você vai cair. Então você tem a escolha de subir. porque Ele deu liberdade. Ele deu liberdade, né? Ou de ficar ali onde vai acontecer. Então se torna-se a permissão porque você Ainda não se torna a permissão de Deus. Então, é Por por quê? esse nível que eu estava dizendo. Se né? torna a sua desobediência, mas não é pela permissão de Deus. Aí então, disso daí, Deus ainda, por Ele ser amor, me leva a crescer. E muita gente passa pela situação difícil e não cresce. Humanamente, principalmente, uma pessoa educada é uma pessoa evangelizada. Né? As pessoas ainda só viram a parte de Deus, só a parte espiritual. Mas Deus é um conjunto, é um todo. Essa a sua profissão hoje, ela é uma profissão que nos forma profissionalmente. Mas a maneira como você exercer vai passar Deus, como a gente já teve aqui nas primeiras aulas. Exatamente. Então as pessoas gostam muito de culpar, né, as suas irresponsabilidades por permissão de Deus. Não, Deus perdoando. Você que está sendo irresponsável e vai ter que pagar por aquilo. Deus não vai pagar por você, não. Ele já pagou. Então não precisa mais pagar por nada, não. Então as pessoas é que têm que ter um consenso sobre isso. Né? Deus não permite, mas a sua teimosia é que vai levar você a chegar até lá. Né? As pessoas de Cristina têm muito um pensamento de achar que Deus é uma luz. E brilha lá no céu, né? E tá lá brilhando todo. Não, gente, Deus não é um ponto, uma luzinha, uma coisa perdida no meio do nada, não. Se nós somos a carne e a semelhança dele, ele é um ser. Deus é uma pessoa e habita em nós. Exatamente. Então vamos lá, né? Então a questão de ouvir é muito importante. Não é você ouvir e tentar mudar a situação daquela pessoa. Às vezes só você ouvir sem dizer uma palavra é a melhor coisa que se faz. Porque palavras são muito fortes. Da mesma forma que você tem uma boa iniciativa para falar algo que vai ajudar aquela pessoa, existem palavras que podem colocar ainda mais dentro de um buraco, né? Existem situações que você está falando só
você escutar uma coisinha de nada para você realmente cair dentro daquele poço. Da mesma forma que você está lá no fundo do poço, mas você ouve uma situação e você sai uma palavra e lhe tira lá de dentro. Então, se você não sabe como ouvir, não sabe como agir, não tem argumentos para ajudar aquela pessoa, não faça. Se você não souber ajudar, não vá atrapalhar. Porque a pessoa deprimida, às vezes, só dá só um empurrãozinho para ela realmente descer de ladeira abaixo. Né? E esse empurrãozinho pode ser por uma palavrinha só, mal dirigida àquela pessoa. Certo? Então é muito difícil. Quem já conviveu com pessoas deprimidas sabe o quanto a gente pisa em ovos para conversar com essa pessoa. Às vezes a gente não sabe nem como se expressar, porque justamente a gente tem medo que seja mal interpretados, né? Então, ajudar a criar estratégias para simplificar a sua vida. Você está triste por quê? Por causa da falta do emprego? Vamos arrumar um emprego para essa pessoa. Você está triste por quê? Por causa da separação, do divórcio, do casamento? Vamos pensar em outra situação, vamos arrumar um emprego, vamos ocupar a cabeça, vamos passear, vamos amar o próximo, vamos fazer outras coisas. Mas não fique preso, porque a depressão é a importância que você dá para aquilo. Quanto mais você der importância para aquele problema, mais aquele problema vai lhe afundar. Então, por exemplo, por mais que eu esteja sofrendo por causa de alguém, quanto mais você der importância para aquilo, mais você vai afundar. Então, desfoque. Coloque sua cabecinha para agir de outras formas, com outros pensamentos. Por isso que muitas pessoas desenvolvem muitas habilidades quando estão passando tratamento depressivo. Por quê? Porque começam a descentralizar aquilo que está causando a dor em outras coisas. Então tem pessoas que se dedicam na música, na pintura, numa arte, e lá se foi, no exercício físico, né? A vizinha da família do meu esposo, ela perdeu o filho dela com 15 anos afogado na praia. E ele era filho único. Ela passou quase 10 anos da vida dela depressiva. Quase 10 anos não, menos. Quase 5 anos. Ela ficou bem magrinha, ela só tomava café e fumava. Tomava café e fumava. Esse era o alimento dela diariamente. E aí ela começou, eu não sei como foi a história, que ela começou a ir para a academia. E daquela tristeza que ela tinha, ela transformou aquilo. A academia era o escape dela. Então, hoje a profissão dela... Isso. Hoje a profissão dela é de fisiculturista, aquelas mulheres bem bombadas. Quem olha pra ela até acha estranho, né? Porque quem vê aquelas mulheres bem bombadas, já olha assim. Mas ninguém sabe o quanto aquela mulher sofreu e aquilo que ela se transformou foi uma fuga da depressão que ela sentiu após a perda do filho. E a cura. Então, existem situações que a gente precisa desfocar, né, para justamente trilhar um novo caminho, seja qual for. Lógico que ninguém vai esquecer, por exemplo, ela não vai esquecer da morte do filho dela, mas ela não dá mais a importância daquele sentimento tomar de conta da vida dela. A tristeza, né? Esqueceu o filho, né? Sim. Alimentou a tristeza. Fazer uma caixa para se livrar da depressão é fazer um momento ali de mensagens positivas. Todo dia você vai lá, você pega uma frasinha e se motiva. Pode ser a Bíblia, você abre, lê, seja o que for, o que você tiver vontade de escrever para trazer mais entusiasmo naquela pessoa, a gente pode fazer, certo? Dúvidas sobre a depressão? Tranquilo até aí? Vocês que estão em casa, estão tranquilos até aí? Tá dando para ouvir? Cleângela? Tá, professora. Tá ok. Jonega, ó. Tá dormindo aí. Bichinha. Ela me falou que ela chega em casa de 11h30 da noite. Tá dormindo. Professora, eu conheço um rapaz que ele ficou depressivo com a separação. Sim. Ele perdeu o emprego. A mulher foi embora, levou o menino. Ele tentou suicídio. Aí começou o tratamento, sabe? Hoje ele está divinamente bem, que agora no hotel na Via Conselho, e o lema dele é esse. Quem comete suicídio deixa o legado muito triste para a família. Sim. Ele disse que pensa nisso 24 horas, para não ter mais depressão, né? O legado triste para o filho dele, para os pais dele. Ele disse que a palavra dele agora é essa. É um legado muito triste para a família que comete suicídio. É verdade. E aí o transtorno bipolar, né? O transtorno bipolar ele é uma doença cerebral que causa alterações
no comportamento do indivíduo, fazendo com que ele oscile entre momentos de felicidade e depressão repentinamente. Então, o transtorno bipolar é aquelas famosas oscilações de humor. Tem hora que a pessoa está bem feliz, contente, e de uma hora para outra aquela pessoa se transforma da água para o vinho. Da água para o vinho. Né? Significa alternância entre mania de estado eufórico de felicidade para estado depressivo. A frequência é variada, assim como a intensidade do quadro, que pode ser desde leve, moderada, até mesmo grave. Gente, o transtorno bipolar, ele é bem mais comum do que a gente possa imaginar. Muitas pessoas que convivem ao nosso redor têm o transtorno bipolar. Agora, de formas mais leves, tem pessoas de formas mais moderadas e tem as pessoas mais graves, né? E aí onde a gente precisa se atentar bastante, porque as formas mais graves podem evoluir para algo pior, né? Então, aquela pessoa que está feliz, chega sorrindo maravilhosamente, quando você menos espera, a pessoa se transformou. Não quer conversa, não quer fazer mais nada. Tu é assim, Não vai estar na maioria tem isso, já que já aguenta. Misericórdia. Agora que o negócio da MC, eu me transformo. Eu tá brincando aqui, do nada, ele vai ver que eu tô brincando Não quero ver o cabelo. É transtorno bipolar. E Bruno, professor, tá ignorando. Ele brinca assim. Meu pai é assim também, Isso, pronto. Aí ele vai fazer as coisas, a agonia dele, a agonia. Chegar em casa, ele não para, ele não para, ele não fica, ele não sabe ficar quieto. Ele acorda 4 horas da manhã, mas chegar lá, ele tá mexendo em alguma coisa. Ele sabe Vai que trabalhar, a psiquiatria, a justificativa sobre as pessoas desenvolverem doenças psicológicas é questão genética. Então, se seu marido tiver o transtorno bipolar e não for diagnosticado, mas você percebe algumas atitudes, talvez a sua filha tenha no DNA dela um traço para desenvolver esquizofrenia, justamente porque na família já tem pessoas com problemas psicológicos. A psiquiatria defende muito a questão da genética. Pessoas que têm família com esquizofrênicos, com transtorno bipolar, com entre outras patologias, têm a tendência a desenvolver mais doenças psiquiátricas, porque na família já tem pessoas com... Tudo em mim assim é ao extremo, sabe? Tudo em mim é ao extremo. Eu não sei que assim, pela metade. Essa semana o menino fez uma raiva. Meu pai é assim também. Foi porque eu vim botei no quarto, tranquei, cheguei meu amigo todo e parou. Mamãe, você está dentro da vez maior, só você chegar, eu chorei. Mas ele chegou todo lá. Não, mas talvez seja opiniosa. Seja diferente do transtorno bipolar. Porque o transtorno bipolar, ela modifica seu humor. Eu sou uma mãe muito carinhosa, não quero que eu esqueça. Ele Você não movimento de criança. Mas talvez seja a raiva. Quando a gente tá com raiva, a gente se esquenta, a gente faz coisas. Mas a minha talvez seja O bipolar é algo natural, ele não percebe. Ele não percebe. A gente é que percebe, então, o resto. Ele não percebe. Por exemplo, meu ex-marido, ele, se ele danado nos homens, né? Ou povo abençoado, né? Ele estava trabalhando com o papai. Se alguém fizesse uma raiva lá, ele não dizia nada. Eu chegava normal, eu já conhecia pelas pisadas. É impressionante. Eu tenho uma sensibilidade muito grande em ver o comportamento do outro, até trabalhar. E ele, daqui a pouco, ele explodia. Nada explodia. E aí um dia eu cheguei para ele conversando. E não adianta bater de frente, que é pior. Que é pior, né? Não bate. Porque a pessoa não tem noção. Olha só, o comportamento é assim, assim, assim. Sim. E você está criando. Então, eu procurei me defender. A minha filha só parei, muito deixou sequela. Agora eu, já com a graça que Deus me dava da sensibilidade, eu procurava me defender emocionalmente, entendeu? Sim. É isso, a gente que convive com pessoas assim, nós temos que nos defender. Sim, a gente adoece do mesmo jeito. Adoece. A minha menina é estressada. E ela se torna uma pessoa que você não consegue conviver com ela. Não consegue. Se ele está escrevendo, é porque tem que... Minha avó sempre dizia que meu pai era doido. Isso é um doido, isso é um louco. Eu disse verdadeiro. É muito verdadeiro. Você é louco, deixa todo mundo louco. Exatamente. Eu tenho 10 meses de desenvolver o quê? E assim, e o pior, sabe?
chamar não, porque ele fere a pessoa com as palavras. Aí Pode ser a bipolaridade, mas É. também E a questão da temperamento. O jeito dele já não é fácil. Ele já é uma pessoa ignorante por vida. E assim, eu não sei o que ele passou na infância dele. Assim, a gente sabe pela, assim, aquela coisa superficial, né? Assim, o pai dele morreu muito cedo, assim. Mas ele é uma pessoa estritamente insuportável. Gente, Eu não aguento 5 minutos. É o meu pai, isso é o dela. Você não aguenta. A pessoa. É o quê? Eu tive que entender com minha mãe, quase que eu estudo minha mãe. Mulher, eu procuro entender ele desde que eu tinha 5 anos de idade. Porque a gente são mães, ela teve 7 filhos, morreram 3 e ficaram 4. Eu sou a mais velha de todas. E eu era a Buzão, não é aquela que sofreu bastante A Cinderela. Eu achava que eu era filha, não era filha dela, porque minhas irmãs, até minhas irmãs me chamavam de você é empregada, você é minha babá. Porque eu era que fazia tudo era minha culpa. E eu fui crescendo e graças a Deus eu fui procurando entender. Sim. Eu buscava a resposta de qualquer coisa. Eu digo, meu pai maltratava ela, por isso que ela me maltrata, porque eu sou filha única do primeiro Sim. E os demais são. É de outro casamento. Aí eu ficava buscando sempre uma resposta. Eu digo, por que eu fiz aquilo comigo? Até entender que realmente foi assim, uma forma dela botar a raiva dela de meu pai não ter ficado com ela. Em você. Entendeu? Isso acontece muito. Mas hoje vocês se dão bem ou não? Não, hoje dá vontade de amarrar ela, eu digo, eu vou interditar. Professora, mas assim, ó. Não, tô brincando. Misericórdia! Mas tem pessoas que procuram ajuda, tem pessoas que querem melhorar e tem pessoas que não querem. Mas é o Você temperamento, vai aí eu pessoa tô quer. vendo. O Entendeu? temperamento da pessoa, ele sabe tanto que está ferindo que não quer ajuda, que é a maneira. E ele é daquele Mas que é o ele pisa na comportamento. ele dando um dedo na ferida da pessoa e ele sai. Gente, o transtorno bipolar ele é muito nítido, porque até a fisionomia da pessoa muda. É. Aquela pessoa que está Desde que ela sorrindo, falou. carente, aquela pessoa sorrindo, Não feliz. E quando Não dá, menos né? espera, Não dá. o rosto, a fisionomia daquela pessoa muda. E isso é assustador por alguns momentos. A gente consegue até ter um pouco de medo, porque É o que se transforma. Ele transforma você numa pessoa, tem horas que quer transformar tipo uma pessoa, você igual a ele. E aí, o transtorno bipolar, ele tem alguns sintomas que é bem abrangente aí pela doença. Então, existe a mania de euforia, de felicidade extrema, onde o paciente ele demonstra a sensação de extremo bem-estar, a aceleração do pensamento e da fala, agitação e hiperatividade, diminuição do sono, diminuição da concentração, desinibição e impulsividade. Mas aí a pessoa, quando entra para o estado depressivo, ele fica com alteração do apetite, perda ou ganho de peso, humor deprimido na maioria das partes dos dias, fadiga, apatia, agitação e tendência de isolamento. Então, aquela pessoa que está feliz, acordou dando bom dia para todo mundo, a qualquer momento pode entrar no quarto e não querer mais conversar com ninguém. Né? O transtorno bipolar tem muito isso. Né? Existem os psicopatas que gostam de, como é que eu posso dizer, que eles gostam de manipular as pessoas, talvez seja essa a questão do seu pai, manipulador, né? E aí não tem a ver com o transtorno bipolar, que é diferente, né? Existe o psicopata que é manipulador, e existe o transtorno bipolar, que é essas pessoas que trocam, oscilam de humor, de momentos de felicidade, prazer, todo mundo rindo, quando menos espera, tranca, se fecha e não tem mais Mas ele conversa. tem isso aí também. Então eu acho que ele é um louco por cada coisa. Pode. Ele, com certeza, ele Mas se tem essas conhece. pessoas que um pouquinho de cada coisa. Ele tem um pouco de cada coisa. Ele tá aqui brincando com todo mundo. Você chegou ali na porta. Eu acho que foi o ano passado, se eu não me engano, ou foi 2019, ou foi 2018, que saiu uma reportagem de uma moça, não sei se vocês viram, ela era até blogueira, ela tinha transtorno bipolar, né? E outra coisa, nunca achem
que vocês serão a cura de alguém que tem algum transtorno mental. Porque muitas pessoas dizem assim, eu vou entrar na vida daquela pessoa para ajudar ela, para curar ela, e não é assim, né? E aí essa moça, ela tinha transtorno bipolar, né, de um nível bem elevado, o dela era bem grave, e aí um rapaz se apaixonou por ela e disse na cabeça dele que ele ia conseguir ajudar ela a melhorar o comportamento e etc. E ela, que se matou, isso. E aí ela, né, era blogueira, muito bonita ela, por sinal. Ele começou a namorar com ela, noivaram e prepararam todo o casamento. Tudo. E ele, já de tanto tentar cuidar dela, né, ele não tinha faca dentro do apartamento deles, porque a noiva mexeu, ela queria se suicidar, queria fazer alguma coisa com ela. Ela tinha essas oscilações de humor muito frequentes, tanto que na rede social dela, ela estava muitas vezes com os cabelos diferentes, porque ela oscilava muito. Então tinha que engatar o cabelo de uma cor, tinha que engatar o cabelo do outro, tinha curto, tinha que estar longo, né? Justamente um dos pontos aí sobre essa questão da modificação da personalidade. E aí ele achava que ele ia ajudar ela, que no relacionamento dele ia ser bom para ela, e ele era quem estava ficando já doente. E aí, vésperas do casamento, ele viu que se ele casasse, o negócio ia se tornar ainda mais intenso, porque a responsabilidade do casamento não é como do namoro, né? E aí ele pediu a separação, vésperas do casamento. Festa toda paga, tudo organizado. Eu acho que foi uma semana antes do casamento, se eu não me engano, ou foi dias. Acho que foi uns 3 ou 4 dias antes do casamento. Tudo preparado, minha gente. Ela já estava já com tudo, a lua de método ok. Aí ele foi e disse que não queria mais casar, que não dava mais certo, não sei o quê. Aí imagina uma pessoa que tem problema psicológico e passar por uma situação dessa. Ele foi imaturo. Aí o que é que ela fez? Aí o que é que ela fez? Ela casou sozinha. Aí todo mundo começou a falar nos jornais, nas redes sociais, que ela estava querendo aparecer. E aí ela entrou, como estava tudo pago, teve a festa. E ela casou só. Não sei se vocês viram essa reportagem, a mulher que casou só, casou com ela mesma. E aí ela entrou. Foi. Ela entrou. Menina, a festa linda, ela casou, ela curtiu a festa todinha. Aí o povo, ela gravou tudo, ela dançando, ela entrando de noiva, tudo, ela gravou tudo. Aí o povo começou a falar, quer aparecer, que não sei o quê, não tinha necessidade disso, isso. Minha gente, no outro dia a mulher se jogou do apartamento dela. Morreu. No outro dia, né? Então assim, não achem que vocês são a cura de pessoas. Não achou que ele disse que mulher não é casa de recuperação de homem, né? Então nunca entre em um relacionamento achando que você vai ser a cura ou a modificação de alguém. Não só de homem, mas também de qualquer pessoa que vocês cuidam. Não pensem nisso, né? Porque cada um existe. Quando a gente fala dos psiquiatras, não acha que só o amor vai mudar, porque não muda. A mãe para o filho, o amor é o amor mais puro e sincero. E muda? Não muda, né? Então não pensem que isso pode acontecer. Então esse rapaz começaram a culpar ele da morte dela, mas não foi a culpa dele, né? Lógico que se ele viu que estava imaturo, se ele disse que ele não ia conseguir casar, ele tivesse feito um lance, mas ele veio perceber vésperas. A mãe dela defendeu ele. Sim. Das acusações, porque ela disse, não, minha filha fez isso. Isso. Foi muito dolorido pra mim. Eu me abracei, mas quando me abracei, ela se jogou, ela contou toda a história. Exatamente. Então assim, eu acho que você não deve jogar suas expectativas na mão de ninguém. Sim. Que é o que o povo faz. Então, assim, a psiquiatria é algo muito profundo. Eu estava lendo agora recente um livro, um artigo, que estava dizendo que a cabeça do ser humano tem mais neurônios do que a Via Láctea tem de estrela. Imagine só. Né? Então, assim, é muita coisa que a gente não sabe ainda o que acontece. É verídico. E aí é tanto que tem pessoas que perdem metade do cérebro e ainda conseguem sobreviver. É um ditado que diz, cada cabeça é um mundo. É um mundo, né? E aí, o papel de vocês com esses pacientes são conhecer os sintomas da depressão, identificá-los, né? Atributos como compaixão, a empatia, gente, é extremamente importante a empatia, compreensão, paciência, determinação e perseverança. Saber relevar as situações,
É importante saber respeitar e conhecer até as suas próprias necessidades. Por quê? Doente não cuida de outro doente, né? Então, se você vê que aquilo está lhe atingindo, você precisa se afastar, porque uma pessoa doente não tem como cuidar de outra pessoa doente. Então, é importante que o cuidador cuide de si mesmo e esteja ali sempre atento, né, sobre o cuidado. É por isso que eu pedi das contas, quando eu cuidava de uma pessoa que a carga horária do final de semana era muito pesada e estava me adoecendo. Eu entrava lá nas 6 de 5 horas, só saía na segunda e 8 da manhã. Então era um final de semana muito complexo e ele tinha Alzheimer, na fase já grave. Então era um final de semana bem tenso. Eu já ia assim trabalhar. Eu disse, pelo amor de Deus, não aguento não. Vocês estão em casa, estão conseguindo ouvir, estão conseguindo acompanhar direitinho? Estou, professora, mas minha internet tá ruim que só hora eu não escuto nada. Não é? Mas Estou, professora. Tá ok, meninos. Qualquer coisa que vocês tiverem para falar é só falar, viu? Libera o áudio e taca aí a voz. Fala aí essa experiência de vocês. Eu tenho a minha, que é real, eu cuido, meu eterno paciente, meu esposo, ele é depressivo e esquizofrênico. E minha mãe também tem traços, já teve várias crises psicóticas, não aceita. Meu esposo pelo menos se deixa ser tratado. Hoje ele é acompanhado pelo CAPS. Sim. E ex-militar, né? Foi um ponto alto para essa doença dele. Fora hereditarismo. Sim. E uma vida bem estressante que ele teve. Mas só que, infelizmente, a família só culpa a mim. Porque foi comigo que ele teve os pontos altos da doença, né? Só que eu, como a senhora fala, como vocês acabaram de comentar, eu não sou a cura. O que eu faço? Eu tento ajudá-lo, mas que não é fácil. Porque hoje ele se entregou à doença, ele se aceita ir para o médico e tudo, mas não quer, se nega a sair do quadro dele. Não quer sair, o quarto dele para cá, só sai quando ele quiser. Hoje eu e os filhos sempre temos muita paciência para lidar e tentar ajudar. Entender é uma coisa que é difícil, mas a gente faz os nossos esforços. É verdade, Anixa. E às vezes essa questão do comportamento não é nem porque ele quer. Ele não quer que aconteça. A questão não é dele querer. É a própria patologia que modifica essas reações. Né? Então, às vezes não é nem... fulano faz isso. Não é pelo querer. É justamente a patologia que modifica todo o pensamento desse indivíduo. Dúvidas sobre depressão e transtorno bipolar? Tranquilo até aí? Então, agora vamos falar sobre o cuidar do doente no domicílio. Capítulo 12, página 56 do material de vocês, certo? A gente acabou de falar sobre depressão e transtorno bipolar. E nós iremos aprender agora, né, o que é necessário para vocês, cuidadores, desempenhar o seu trabalho, as quais suas tarefas do dia a dia. Aqui já tem muitas pessoas que já trabalham na área como cuidadora, né? Além de ter pessoas que já trabalham na área como cuidadora, já tem experiência de cuidados familiares, né? Tem sempre a experiência do cuidado. E quem não tem, né, nós iremos falar um pouco mais sobre isso. Então, a pergunta inicial é: você sabe como exercer sua função de cuidador no domicílio do paciente? Sei, acho que eu sei. Vamos aprender agora. E aí, Cristina, o que é que você acha? Cada maneira do jeito, cada domicílio funciona de um jeito. Vai ser adaptado em cada domicílio que chega. De acordo com o paciente, o mudado que ele tenha. Sabe? Também você vai ficar pegando a família toda a vida, tem que chegar com muita cautela. Não enxerga louco, não, tem que ir analisando, prestando atenção, observando. Cada domicílio tem cada família, cada paciente, não existe receita de bolo. Você vai chegar e vai seguir aquilo bem certinho. Você vai dançar de acordo com a banda, com a música, né? Então, existem vários pontos que vocês precisam se atentar quando vocês vão trabalhar a domicílio. Por quê? Quando vocês são contratadas para trabalhar como cuidadora domiciliar, muitas vezes alguns
familiares confundem esse cuidado com outras situações, né? Tipo, acham que vocês têm a obrigação de cuidar, de fazer os serviços domésticos. Acham que vocês não têm hora de descanso, hora de almoço, hora para entrar, hora para entrar vocês têm, agora hora para sair talvez não tenha, né? E a gente vai falar bastante sobre esse cuidado. Por quê? Quando vocês trabalham em home care, que o home care contrata vocês, né, para vocês irem até a casa do paciente, é diferente. Porque a família já tem uma visão diferente do seu serviço. Você vai lá para justamente exercer a sua função para aquele paciente. Então você chega lá, você não faz nada além do que os cuidados com o paciente. É diferente. Mas quando você é contratado diretamente pelo familiar, aí vocês precisam prestar muita atenção. Por quê? Porque existem situações que passam um pouco ali do limite de vocês. E aí, professora, o que é que eu devo fazer? A gente vai falar bastante sobre isso. Oi! Oi! Suzana, tá saindo seu áudio não? Suzana? A internet dela tá horrível, viu? A conexão tá demorando a chegar. Eu já fui numa casa que quando a senhora foi dormir, a filha dela disse, mulher dela, dá pra você arrumar a cozinha pra mim, mas já tá dormindo, você arruma a cozinha, não, mulher, não posso, você já só primeiro ela tá dormindo. Eu tenho que ficar observando ela dormindo. Isso é o que mais ela tá com garganta, pode se colocar, não, eu não arrumar a cozinha, enquanto a mãe dela tá dormindo. Eu disse, não é minha função. Aconteceu comigo. E aí, Mas eu expliquei também por quê. Eu tenho uma É por isso que quando você começa a trabalhar... segundo o Ministério da Saúde, a função do cuidador é acompanhar, auxiliar a pessoa a se cuidar, fazendo pela pessoa somente as atividades que ela não consigam fazer, né? Então, o que eu digo para vocês é que no primeiro momento da contratação, vocês precisam deixar claro o serviço de vocês. Vocês precisam já deixar muito bem amarrado a prestação de serviço de vocês. Você vai ser contratada para cuidar do meu pai. Ok, meu serviço vai ser assim, assim e assado. Não se preocupe, que tudo do seu pai relacionado a ele é comigo. Agora, lavar louça, varrer casa, lavar banheiro, arrumar pizza, cuidar do jardim, eu não faço. Você já tem que deixar muito bem amarrado. Vocês precisam deixar bem amarrado a hora que vocês vão entrar e a hora que vocês precisam sair. Pelo horário, né, de trabalho. Então, se vocês vão tirar 8 horas, vocês vão ter a hora de descanso de vocês, né? Se eles derem o almoço, vocês vão ter 1 hora de descanso. Se não derem o almoço, vocês vão ter 2 horas de descanso, porque vocês vão levar a refeição de vocês, então vocês têm direito a 2 horas de almoço. Então, a hora que vocês vão entrar, a hora que vocês vão sair, tem que estar aí já muito bem organizado. Né? Acontece bastante aí. Acontece bastante vocês estarem muito empolgadas para trabalhar, né? E aí não tem essa conversa do que você realmente vai fazer, seu serviço. E aí quando vocês chegam lá, passa 1 semana, 2 semanas, assina a carteira e começa, né? Faça isso, mamãe tá dormindo, aproveita, bota ali a comidinha no fogo, bota ali a roupa na máquina. Você ia falar, Cris? Com uma coisa sai com outra. A menina disse assim, não é que você empregada por quê? Porque tem muito anúncio de cuidador por aí. Sim, cuidador, ele parece empregado doméstico, porque eu já entrei em contato com várias pessoas de anúncio e disse assim, não, é para cuidar de mamãe e dar um auxílio à pessoa. Aí eu digo, mas o auxílio é relacionado só à sua mãe? É tipo lavar o banheiro que ela usa, lavar o quarto que ela usa? Não, assim, quando ela fica quietinha, aí você dá uma ajuda, tem que cuidar de fulano e que é o filho. Eu disse, olha, aí já não está recebendo, você vai ter que pagar mais do que o seu filho. Sim. Eu já vou estar recebendo da sociedade. Disse, mulher, como você? Eu disse, não. Eu estou me posicionando para depois não chegar e não fazer você dizer que eu não estou cumprindo. Exatamente. Então, existem famílias que contratam realmente para você prestar um serviço quadrado só para o paciente. E existem pessoas que são mais, que querem dar uma desperta e querem que vocês façam uma função. Fazendo o trabalho da pessoa, né? Diga, Carlos. Eu estou ficando com a senhora final de semana, mas lá assim, final de semana eles vão todos para praia, fica só eu e ela.
Mas aí foi uma coisa que você combinou com eles. Você deixou. É isso que eu tenho que dizer a vocês. Vocês precisam combinar antes, para depois não vir a chateação. Né? Porque se você. Eu já vi uma paciente, Porque se você deixa uma paciente cair, porque ela se acordou, sentou na cama e a fulaninha estava na cozinha, ela na louça, a senhora caiu da cama. Vocês precisam deixar. A senhora cuidadora de pau, viu? Então vocês precisam deixar bem amarrado, porque na hora que você vai contratar, a pessoa vai contratar você, que a pessoa diz, olha, porque mamãe não dá trabalho, dá pra você dar uma mãozinha ali, uma mãozinha aqui. Aí você na mesma hora você diz, não, meu serviço é esse, pra cuidar da sua mãe. Se for pra cuidar da casa, já não é comigo. Acabou-se, a pessoa vai lhe contratar, se tiver interesse realmente de você pra pessoa, ou não. Porque se você aceitar, acabou, vocês vão fazer mais de uma função. Né? Oi? Vai. Então isso vai vir. O idoso seja, ele requer atenção. Mas ele requer atenção. Você está andando para o da atenção para não cair. E vocês precisam ter um perfil de cuidador. Né? Acontece bastante de vocês mesmos queimarem a profissão de vocês. Né? Porque eu vejo, olha, a cuidadora aí com o shortinho aqui. Né? Com os cabelos soltos, as unhas grandes, né? Um perfume forte, chega quando você entra no ônibus, chega arde, né? Chega no trabalho, passa a manhã todinha mexendo no celular, né? E fica por isso mesmo. Não é assim, gente. Se vocês forem contratados para trabalhar no home care, vocês vão ver que o negócio é mais embaixo. É unha cortada, cabelinho preso, é farda, né? Porque se você tá ali para prestar um serviço, vá como um profissional de saúde. Vocês veem um profissional de saúde no hospital todo jogado, com short curto, com blusinha? Não, é farda. Até você que é uma professora, assim, né? Tá com jalete, tá arrumada. Sim, então a gente precisa manter um padrão, até a sua forma de se vestir fala por você. Né? Então quando você é uma pessoa arrumadinha, existe aqueles uns conjuntinhos bem bonitinhos, que é a camisetinha e a calça. Né? Eu tenho uma aluna que ela vem toda ela vem do trabalho, ela já vem toda, ela tem um monte, todas as cores. Então, tem o nomezinho cuidador. Oi. Esse coisa da home care, a gente tem que faz um cadastro, como é, hein? Eu queria Você, não, senhora. É só ter o certificado de cuidador. Tem muitos que é só o certificado de cuidador. Você vai no home care e deixa o seu currículo. Aí, se eles se interessarem, eles chamam. Né? Mas é cuidador. É tanto que tem várias alunas aqui que trabalham sem ter o técnico, só cuidador. Tem muita gente que trabalha para fazer só com cuidador. Agora depende muito, né? Depende da instituição, depende Pronto, por exemplo, a Nutrivida. A Nutrivida só quer se você tiver o técnico de enfermagem. Mas já o Viver, não sei o que lá, ele pega o cuidador normal. Você fica prestando atenção nos anúncios, ou mesmo vocês vão nos home cares e vão deixar os currículos. Deixa no setor de RH, se interessarem, eles chamam vocês. Ô professora, esse curso que a gente está fazendo, a gente recebe o certificado, mas não tem corém não, né? Só o técnico de enfermagem, né? É um curso profissionalizante, é só o certificado. Não é um curso técnico. O curso técnico tem ali alguns conselhos, mas o profissionalizante não, é só o certificado. Porque quando vocês vão pagar, quando fazem o técnico, vocês têm que pagar o porém, né? Aí já vem outro detalhe aí, o conselho de vocês. Mas existe, Cris, vários home cares que contratam instituições de idosos, que contratam só com diploma. Diploma, agora eles querem o diploma, eles querem ver mesmo, porque tem uns que falam, tem que ser com diploma, na hora da entrevista nem pede, mas a maioria, tem muitos alunos que vêm aqui só buscar o diploma, porque na entrevista pediram o diploma para ver, né? Então vale bastante. E quando verem aqui a carga horária de vocês, porque tem muita gente que se forma e o diploma é 2 semanas, é 1 mês, e aqui não, tem uma carga horária bem maior. Porque é só cuidador de idoso. Isso. Sim, geral, né? Então, como o curso de vocês tem uma carga horária bem mais elevada,
Então vocês precisam colocar isso no currículo, porque quando já é um diferencial. Porque tem pessoas que fazem curso de cuidador em uma semana, em um mês, né? Só que é bem diferente do curso de vocês. Então sempre vocês colocam a carga horária, o tempo de início, o tempo de finalização do curso, para eles terem noção que vocês têm uma base teórica muito boa. E a experiência que já tem, né? Recomendação, né? Ter experiência, carta de recomendação. Sim, é bom também. E aí o cuidar pode ser definido como servir e oferecer ao outro em formas de serviço, resultando de seus talentos e capacitação. Então, ter atenção, preocupação, ser uma pessoa preventiva, né? A Delma está dizendo bastante sobre isso, questão, até quando o idoso está dormindo. Mas está dormindo, eu vou descansar. Não, né? Se você está ali para prestar serviço, você tem que estar ali atento a cada detalhe. Dedicação, tem que ter carinho, gente. Se a gente não tiver amor pelo próximo, a questão de ser humano, de entender, né? A gente não consegue conviver. Existem situações que se a gente não tiver amor pelo próximo, a gente não consegue, a gente perde um pouco da cabeça, né? Responsabilidade e incumbência também são os pontos positivos que a gente deve ter no currículo aí, no perfil de um bom cuidador, certo? O cuidador profissional, ele tem um compromisso ético, aí onde entra a honestidade. Existem lugares que vocês vão trabalhar que tem pessoas que têm um nível de condição financeira bem elevado. Então, a gente precisa manter a nossa honestidade. Não existe meu honesto. Aquela pessoa diz, eu vou fazer porque eles têm demais dinheiro, vão perceber, né? Gente, se você faz pequena coisa, você pode fazer coisas maiores. Então, ou você é honesto ou você não é. Mas quem pega uma caixa de fósforo, vamos embora. Pois é, é verdade. Então, sejam honestos. Às vezes vocês vão trabalhar em casa de pessoas idosos que são sozinhos, que não têm filhos, não têm familiares por perto. Então, às vezes, existe uma fragilidade maior e tem pessoas que se aproveitam dessa fragilidade e levam mesmo, minha gente, coisas deles, carregam coisas de família, desviam dinheiro. Tem cuidador, passa direto no jornal. Vocês vão ver, né? Tem cuidador que desvia dinheiro dos idosos, cuidador que fazem isso, usa cartão de crédito. Isso, exatamente. Então vamos manter a honestidade, né? Se não é de vocês, não precisam a gente colocar, olha, tudo que vem fácil vai embora fácil, né? Então não achem que, por exemplo, um troco errado, uma atitude, tudo isso a gente paga. Tem pessoas que acham que não, é coisa boba, acha que está dando de esperto, e não é. Às vezes vem bem mais do que a gente possa esperar. Então, sejam discretos, mantenham a discrição, a integridade moral e a sensatez. Seja um profissional, mantenha o sigilo profissional. Se você está ali para prestar serviço, entre e saia prestando o seu serviço. Mas não se acomodem, né? Tem pessoas que já acham até que é da família, chega e fala. Fala e senta na mesa. E aí conta a sua história de vida. Pensem que vocês estão ali para prestar serviço e vocês precisam manter, né, uma postura de um profissional. Então, se vocês dão muita abertura, às vezes até tem família que se aproveita dessas aberturas que vocês dão. Né? Então, tenham muito cuidado desse detalhe aí. A minha paciente, ela tem problema de esquecimento, aí quando eu chego lá, ela diz assim, chegou a grandona. E aí, sigilo profissional. O que acontece lá, fica lá. Paciente é aidético, né? Tem HIV. Vocês vão, todo mundo, depois não sabe. Lá na casa do paciente não tem uma pessoa que tem. Não precisa. O que acontece naquele ambiente, fica naquele ambiente. Eu não saio contando aqui o que aconteceu no meu dia de plantão. Eu não saio contando, não. Por quê? Porque são situações que precisam estar realmente regradas naquele seu ambiente, né? Então, mantenha o sigilo profissional. A profissão de vocês é reconhecida pela Classificação Brasileira de Ocupações, sob o Código 5162. De acordo com o CBO, o cuidador ele é definido como cuidam de bebês, crianças, jovens, adultos, idosos, a partir de objetivos estabelecidos por instituições especializadas, seja questão de idosos ou de crianças, ou responsáveis quando vocês são contratados por algum familiar. Diretos, zelando pelo bem-estar, saúde, alimentação, higiene pessoal, educação, cultura, recreação e lazer da pessoa assistida.
é muita coisa. É muita responsabilidade. Então, faça o nome de vocês, faça realmente um serviço de qualidade. Prestem sempre o melhor. Né? Sejam o cuidador que vocês contratariam para cuidar de uma mãe, de um filho, de uma pessoa querida de vocês, certo? Preparação que o cuidador precisa ter. Vocês precisam manter aí uma preparação física. Se você tem vários problemas de saúde, né, você não vai conseguir cuidar de uma pessoa. Então, preparação psicológica e a preparação técnica, que é o que vocês estão fazendo aqui, né? Tendo aí conhecimentos de várias áreas, de várias situações, justamente se preparando para cuidar de um paciente. Então, valorizem a profissão de vocês, valorizem o serviço de vocês. Por isso que eu digo, mantenham uma boa postura, porque quando eu chego num ambiente onde eu presto meu serviço de qualidade, vocês começam a ganhar credibilidade, né? E credibilidade não é uma coisa que a gente ganha do dia para a noite, não, é aos poucos. Então, se você chega num dia com um shortinho aqui, os cabelos, a barriga de fora, né? E andando aí toda largadona, você já está mostrando, por mais que você seja uma pessoa, um profissional bom, mas automaticamente você vai ter um queima, né, da sua imagem. É aqui fica, né? Já vai ter um queimazinho da sua imagem. Quais são as tarefas, professora, que eu posso fazer, que é da minha ossada? Auxiliar na locomoção, nas atividades físicas, estimular a prática de atividade e lazer. Ajudar a pessoa nas atividades diárias como alimentação, higiene. Observar a qualidade do sono, aí entrar quem trabalha à noite, que acha que quando o paciente dormiu também precisa virar a perna dormindo. Ajudar a pessoa quando ela precisa de cuidados especiais. Estar atenta em alterações físicas, como manchas, inchaços, ferimentos. Informar a equipe de saúde. Controlar a ingestão de medicamentos, acompanhar o idoso a consultas e atendimento médico, isso é bem interessante, porque tem cuidadoras que fazem barraco para não ir nem para consulta, nem para acompanhamento de médico. Era duas, aí sempre caiu no plantão da outra, não toda é minha obrigação, eu sei, eu sou obrigação. Se está no seu horário de ser, não é obrigação, é exemplo, se você trabalha em horário, seu horário acabou, aí você está indo embora e tem que, não. Ah, mas ela acabava de chegar, tipo 5 horas, aí a consulta era 18, ela disse, não, tá com a filha. É desse jeito. E fazem confusão. E ficava muito difícil pra mim, porque ela, não sei porque é besta. Aí eu sei, mas tá, desse jeito. Mas se está dentro do seu horário de serviço, ir fazer teste de vida no banco, acompanhar a idosa. Se está no seu horário, meu bem, você pode ir. Eu já peguei confusão da cuidadora com a patroa por causa disso. Que a cuidadora vai ter que me pagar extra, porque eu estou saindo daqui. Eu disse, minha filha, você está no seu horário de trabalho. Eu vou no banco de 3 horas, de 2 horas. Não, 2 horas depois do almoço. Você trabalha até às 5. Se passar do seu horário, eu pago extra. Mas se não passar, você pode me acompanhar. Exato. Eu fiquei passada de vergonha, né? Acompanhar a idosa com consultas, atendimento médico hospitalares, seguir a orientação de profissionais de saúde, ouvir o idoso e oferecer apoio emocional, ligação entre paciente, família e equipe médica. Nada melhor do que vocês para dar a informação para o médico do que o paciente está passando. Né? Muito bem. E é extremamente importante. Pergunta para mim que está com aquele paciente, sou eu que passo. Sim. Eu sei tudo dele. Sim. Então, Verdade. sou eu que está acontecendo com ele. Mas é complicado, a gente fala isso, mas quando vocês estão trabalhando, parece que é uma coisa, parece que esquecem tudo que aprenderam. Eu gosto de ir, eu digo que eu já fiz só de lá muito, professora. Eu já fui com paciente só da essência da pessoa. Sim. Porque uma pessoa que é de essência, de valores, ela vai saber o seu valor profissional. Sim. Então a gente aonde a gente está. Porque tem pessoas que fazem confusão até com besteira. Essa pessoa, aquilo que não quer confiar no corpo, se ela faz confusão com besteira, ela vai fazer confusão eternamente na vida dela. Então vai muito a parte comportamental da pessoa. Exatamente. Tem gente que faz confusão porque abriu um pacote de aula também. Ai, eu me estresso com meu marido, porque ele não presta atenção nessas coisas.
Não vou negar, minha filha, que às vezes eu me estresso lá em casa. Eu sou desse jeito também. O marido é muito desatento. Mas aí é até compreensível. Mas no ambiente de trabalho você está brigando com o cara? Não, trabalho não, mas em casa, Em não casa- vou negar, né? Em casa eu também brigava com o meu antigamente. Reclamo. Vai dar essa porra de vergonha, não Ah, pois, minha filha, eu me E às vezes estresso. ele Meu marido, ele come, parece que ele não baixa as mãos. Eu acho isso horrível. Tudo que por exemplo, se ele for comer, ele tira o negócio da dentro do prato e deixa nas mãos. Aí conversa e fica movimentando as mãos. Ai, eu fico, ontem mesmo, antes de eu sair de casa, que eu saí ontem à noite de casa, fui para um plantão, vim da aula e quando eu saí daqui vou para outra. Aí, quando eu saí de casa, a gente tava jantando, né? Antes de eu sair, a gente jantando. Aí eu fiz umas panquequinhas pra gente comer. Aí eu já deixo o prato, o garfinho lá pra cortar e pegar com a mão. Aí conversa, se empolga na conversa, fica segurando assim, e os bagacinhos caindo, e eu fico enlouquecida. Lá em casa, eu brigo bem, porque não aguento não, viu? Não tem empregada, minha filha. A empregada está aqui, né? Então, o negócio é meio complicado. Mas não ajuda não, coitada. A ajuda bagunçadora. Como ser o melhor cuidador, né? Quanto mais amoroso e consciente for a sua forma de cuidar, mais enriquecedor será para ambos. A sua energia passa para a energia do próximo. E eles se apegam a gente, né? É. Igual a criança, idoso se apega. Então, se você chega estressada, sem paciência, irritada, isso passa por paciência. Agora, se você chega feliz, amorosa, né, com aquele carinho, todo aquele afeto, é uma forma também de passar para o Agora, a paciente. Belinha e eu, quando eu saí daquela Belinha, eu não queria ficar. Vocês que estão em casa estão conseguindo ouvir direitinho? Cleângela, Suzana, Eu passo o dia, a noite todinha lá na igreja. estão conseguindo acompanhar? Estamos. Ok. Então, ó, cuidar de alguém é muito mais complexo do que possa parecer. O mais importante é ser paciente e saber ouvir. Com afeto, as atividades tornam muito mais simples. Alimente-se da forma adequada e saudável, ajude a estar em forma. Realize exercícios para permitir relaxar. Fazer atividades que lhe despertem interesse é crucial. Conheça os seus limites. Se não está lhe fazendo bem, não faça mais, né? Se aquele emprego não está lhe fazendo feliz, peça demissão. É isso que eu digo. Se não quer trabalhar, não quer. É verdade. Eu sou de casa, que é meu. Gente, dúvidas sobre o conteúdo de hoje? Tranquilo? Então, a próxima aula nós iremos falar sobre emergência no domicílio. Será prática de reanimação cardíaca. Como é que a gente reanima um paciente? Como é que a gente faz? Mentira, né? Então vai ser prática, viu? De reanimação cardíaca. A gente vai fazer lá massagem, respiração boca a boca. E aí, mas aí qualquer coisa, porque sempre é um pouco extensa, você vem daqui a 15 e vem, né? Aí qualquer coisa a gente faz. Cirurgia de que ela vai fazer? Sim. E foi. E aí a gente vai aprender a fazer uma prática aí maravilhosa de primeiro socorro, extremamente importante, viu, para vocês cuidadores? Uma cuidadora top da galáxia. Só a sua, ela mãe. Oh, meu Deus. Um dia você vai olhar para trás da nossa mensagem de hoje e ver que os problemas eram, na verdade, os degraus que te levaram para a vitória. Então, por mais que seja difícil, sempre está nos ensinando, certo? Deixa eu fazer a chamada. Gente, a gente vai ter de novo. Teve a esquizofrenia, Teve o quê? A gente já falou sobre a esquizofrenia. Já foi. Foi quando a gente falou de autismo. Foi quando a gente falou de autismo. Foi as primeiras aulas, foi a segunda. Foi. Deixa eu fazer aqui a chamada. Movimenta o grupo Povo Vim, viu que agora a gente está podendo receber mais pessoas. A Delma. A Delma não tem nenhuma falta. A Adriana Xavier. Também não tem. A Nexa. Cleângela.
Presente. Cleonice. Leandro tá lá, não vai. Cleonice. Deu o nome, foi Cleonice hoje? É na Cleo. Tem uma tá doente. Edneide. Eu. Oh, meu Deus do Isso céu. é primeira, aí Cristina. só o Cristina, pelo amor. Helenice. Eu, professora. Não é não? Só porque minha mãe... Francisca de Fátima. Não é. Ioneide. Bem. Ok. Isabelle. Isabela Esquivinho, Jaci Pacheco. Cléudia disse que vinho veio. Josenilda. A Dodói. Tá ok. Josenilda. Lécia. Lécia, você conversa demais, Lécia. Márcia Miguel. Pergunte quando você pode. Márcia. Maria da Conceição. Conversa demais. Maria de Fátima. Maria do Socorro. Maria Elilda. Maria Lielda, não? Lielda. Vem não. É aquela da mãe lá do grupo das mães. Sim, Maria Janaílda. Maria Luísa Barbosa. Presente. Ok. Maria Sueli Calixto. Marília. Cadê ela? Veio hoje, não foi? Veio semana passada? Presencial? Não, veio sim. Nicelene. Osana. Foi mesmo, Sebastiana. Suzana, Valdilene e Valquíria. Pronto, meninas. Suzana, tá aqui. Dúvidas? Jamais. Jamais. A gente ficaremos devendo mais uma vez a prática de aferir pressão, porque nós temos poucos minutos, não vai dar tempo. Aí o que, é que a gente vai fazer? Próxima aula a gente vai fazer essa prática de aferir pressão. Seria impressão? De aferir pressão. Nós tivemos essa aula. Mas para fortalecer ainda mais, né? Aí não esqueça, quem tiver uma televisão trava. E de glicemia também, ok? Bravo. A sua avaliação vai ser quantas perguntas? Menina, eu não cheguei nem lá. Porque são muitas perguntas. Não, mas eu faço uma revisão, não se preocupe. Eu passo um estudo dirigido. Eu vou passar um estudo dirigido do que cai na prova, nem se preocupem. Gente, então vocês estão liberados. É uma ótima final de semana para vocês, vamos Deus. E até. Tchau, Cleandra, Ione, Suzane, Luísa. Tchau, Valquíria. Tchau, meninas. Tchau, professora. Não, é segunda não, é só dessa. Tchau, Adriana, até segunda. Mulher, pra ver se você acha o gatinho? É só desse modo.